Chegou o grande dia. Nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, o Corinthians estreará na Copa Libertadores. A partida do Corinthians será contra a Universidade Central pela segunda fase aí da pré-Libertadores. A partida ocorrerá na Venezuela e terá transmissão na TV aberta com a Globo de São Paulo transmitindo o confronto e na TV fechada. Quem transmite essa partida aí é a ESPN. Para esse duelo, esse confronto tão decisivo e tão importante aí para os rumos da temporada do Corinthians de 2025, o técnico Ramon Dias tem quase todos os jogadores à disposição e deve mandar força máxima aí a campo. O único jogador aí que não deve ser titular aí por causa que retornou há pouco tempo deve ser o Breno Bidon, que é um volante aí que em tese é titular absoluto do Corinthians, mas como ele ainda estava servindo há poucos dias atrás a seleção brasileira sub-20 e ainda não fez um trabalho assim muito grande de treinos com a equipe nesse ano, a tendência é que ele comece no banco de reserva. Uma provável escalação do Corinthians para esse confronto tão decisivo contra a Universidade Central tem Hugo Souza no gol, nas laterais o Mateuzinho e o Hugo. Ainda há uma dúvida, mas o Hugo a princípio ganhou a confiança aí do técnico Ramon Dias e tem saído um pouco mais à frente em relação ao Matheus Bidu. O Hugo aí tem sido o titular nos últimos jogos, nos jogos mais importantes em que o Corinthians tem colocado os jogadores principais. O Hugo tem sido o lateral titular aí no setor esquerdo. A dupla de zaga do Corinthians novamente deve ser formada pelo André Ramalho e o João Pedro Choca, a dupla aí que jogou pela primeira vez junto no clássico contra o Santos e agora novamente deve repetir esse sistema defensivo que o Corinthians jogou muito bem contra o time do Santos, o time do Neymar, onde o Corinthians defensivamente atuou muito bem. Agora no meio de campo, no losango do técnico Ramon Dias, deve ter o Ranieri como primeiro volante, o Carrilho um pouco mais pelo lado esquerdo à frente do Ranieri e o outro jogador deve ser o Martins, um jogador que também tem conseguido ganhar o seu espaço e tem saído um pouco mais à frente em relação ao Alex Santana. E como o Bidon ainda não tem aí condição de jogar como titular, o José Martins deve ser o seu substituto e deve fazer essa função de volante aí junto com o Carrilho um pouco mais à frente aí do Ranieri. O meio armador do Corinthians e o trio ofensivo, o camisa 10 e os dois atacantes, deve ser formado pelo Rodrigo Garro, o Yuri Alberto e o Memphis Depay, o trio aí que deu tantas alegrias para o Timão em 2024. E a ideia é que em 2025 eles continuem jogando como terminaram, pois na amostra contra o Santos, o Corinthians conseguiu desempenhar um bom futebol quando o Garro aí foi titular pela primeira vez e o trio aí rendeu muito, deu muitas alegrias aí para a torcida do Corinthians. Meu palpite, meu placar é o Corinthians vencendo esse jogo por 2-0, já que o time da Universidade Central é um time bastante desconhecido e o Corinthians tem um time muito forte e tem potencial de vencer tranquilamente esse jogo. Já deixa o seu palpite aí nos comentários, fiel. Vou ficando por aqui. Valeu e até os próximos vídeos.